Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14 até o versículo 20. Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Acompanhem com fé a leitura da palavra do Senhor. Ela nos diz assim: Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 em diante, diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez, desta vez pedindo a iluminação do Senhor para nos guiar nessa exposição da sua palavra. Senhor nosso Deus, nos ilumina, Pai. Nos dá entendimento, compreensão, para entendermos a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós te rogamos no nome dele. Amém. Irmãos, nós vimos nas últimas semanas o início do Evangelho de Marcos e nós vimos que ele inicia com o seu tema básico. Nós vimos que ele inicia anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui, através desse tema, nós vemos como o Evangelho vai desenrolando esse mesmo tema até chegar no ápice, no final do seu Evangelho, quando o centurião anuncia que este de fato era o Filho de Deus. Nós vimos então, depois disso, 3 momentos de preparação para o início do ministério de Cristo. O primeiro desses momentos é a pregação do João Batista, quando João Batista sai para anunciar a vinda do Filho de Deus no deserto e ele chama o povo para um batismo de arrependimento, de confissão de pecados, de purificação e anuncia aquele que vai vir e que é mais poderoso do que ele, que batiza não com água, mas que batiza com o Espírito. Segundo, nós vimos esse outro momento de preparação, o batismo, onde Cristo é batizado por João, assume o nosso lugar no batismo e é declarado como Filho de Deus aprovado para realizar a obra que lhe foi confiada. Ele é o Rei, o Messias prometido. E no último domingo nós vimos esse último momento de preparação, a tentação de Cristo, onde Cristo é tentado no nosso lugar. Logo após ser ungido rei, ele vai para o campo de batalha e guerreia em nosso lugar, sendo tentado em nosso lugar e vencendo o nosso inimigo, vencendo a Satanás. Nós vimos os 3 momentos de preparação, agora nós vamos ver, enfim, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. O ministério de Cristo começa a ser descrito a partir do versículo 14 do capítulo 1. E ele vai até o final do livro, melhor dizendo, mas existe um ministério especial de Cristo aqui. Porque do capítulo 1, do verso 14 do capítulo 1, até o final, até o início do capítulo 3, no versículo 6, nós temos a descrição do ministério de Cristo na Galiléia. Todo o ministério de Cristo inicia no versículo 14 e se caminha até a sua morte e a sua ressurreição. Mas o ministério de Cristo nessa região conhecida como a Galiléia, vai até o capítulo 3. Nessa seção de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver a pregação de Cristo, expulsão de demônios, as primeiras controvérsias de Cristo. Nós vamos ver como ele lida com os fariseus, como ele começa a pregar a sua palavra. Nós vamos ver que esse ministério se inicia com o anúncio do reino. É assim que Cristo começa a pregar a palavra. É assim que Cristo começa a sua obra. É assim que ele começa a peregrinar por este mundo, cumprindo a vontade do Pai, anunciando o reino de Cristo Jesus. Desta forma, nós vamos meditar nesta noite a respeito do reino e o seu chamado.
Nós vamos ver que Cristo anuncia o reino e o chamado desse reino. E nós veremos que o Senhor Jesus nos chama, através do seu reino, para o arrependimento e fé, para sermos pescadores de homens e para segui-lo prontamente. Nós vamos ver nesses versículos como o reino nos convoca a uma tarefa, a uma missão. Nós vamos ver os aspectos dessa tarefa. O primeiro deles é o reino de Cristo Jesus nos chama para o arrependimento e para a fé. Perceba que o Evangelho de Marcos situa o início do ministério de Cristo com uma frase interessante. Veja, no versículo 14 nos diz: depois de João ter sido preso, foi então Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Perceba que Marcos faz questão de dizer quando o ministério de Cristo começou. Quando ele começou? Depois de João ter sido preso. E isso não é por acaso, irmãos. Ele anuncia o ministério de Cristo não por acaso, sendo depois do ministério de João. Ou seja, Marcos faz questão de dizer, terminado o ministério de João Batista, Cristo então inicia o seu. Depois de João ter sido levado cativo, ter sido levado preso, Cristo então, melhor dizendo, começa o seu ministério. Ou seja, a intenção de Marcos parece ser clara. Aquele que vinha para preparar o caminho, aquele que é o precursor, acabou o seu serviço, acabou a sua obra. João sai do cenário, entra Cristo. João era o grande pregador do povo até aquele dia. Mas a partir daquele momento, João sai do cenário, cumpriu a sua tarefa daquele que prepara o caminho, cumpriu a sua tarefa daquele que anuncia a vinda do Senhor. E quem chega agora? Agora é o rei que vai proclamar o seu reino, a sua palavra. João termina, Cristo começa. Perceba que agora o Messias tem o seu caminho preparado, agora ele pode começar a trilhá-lo. A prisão agora de João indica que agora o Messias vai agir, ele vai iniciar seu ministério. E veja que o Marcos faz questão de dizer o tempo do início do ministério de Cristo e o espaço, ou seja, o local onde Cristo começou o seu ministério. Ele começou o ministério depois da prisão de João, mas começou o seu ministério na Galileia. De modo talvez inesperado para muitos. Jesus não começa seu ministério em Jerusalém, na capital, onde estavam as grandes sinagogas, o templo e os grandes judeus daquela região. Mas Cristo faz questão de começar o seu ministério na Galileia, numa região insignificante para muitos. Não no centro, não na capital, mas no interior. Esta terra que era para muitos insignificante, por meio da obra de Cristo Jesus, se torna um lugar de salvação. A terra que era esquecida, agora é o centro do mundo, porque a partir dessa terra inicia o ministério de salvação de Cristo Jesus. E veja que o assunto da pregação de Cristo é muito claro. Ele diz, é o Evangelho de Deus. Cristo Jesus foi para Galileia pregando o quê? O Evangelho de Deus. E aqui nós já observamos que a palavra evangelho significa boas novas. E era muito utilizada no Antigo Testamento e até mesmo no mundo grego para descrever aqueles que traziam boas notícias das guerras. Ou seja, sempre que uma guerra era vencida, sempre que um povo vencia o outro na guerra, se enviava mensageiros para levar o evangelho até o povo. Ou seja, para trazer as boas novas de vitória. Com o tempo, o cristianismo tomou essa palavra. Cristo, os apóstolos, a igreja tomou essa palavra para anunciar não a vitória de uma guerra, mas a vitória do reino de Cristo Jesus. Não são as boas novas da vitória de um povo que venceu uma guerra física, mas as boas novas de um Cristo que venceu a guerra do mundo espiritual. E agora perceba que Marcos nos diz que Jesus anunciava as boas novas de Deus. E nós nos lembramos então que o Evangelho de Marcos trata do quê? Das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então parece ser claro que o Evangelho trata de Cristo, mas vem de Deus. É o Evangelho de Deus porque procede de Deus, mas é o Evangelho de Cristo porque fala a respeito de Cristo. É o Pai anunciando o seu Filho. É o Filho cumprindo o trabalho, a tarefa que foi dada pelo Pai. Mas nós devemos nos perguntar, então, sobre o que é este Evangelho? É sobre Cristo, sim. Mas nós vemos que o texto dá mais detalhes sobre do que trata esse Evangelho. Veja comigo o versículo 15 de Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos capítulo 1, melhor dizendo. Nós vamos ler o versículo 14 e 15, mas preste atenção no versículo 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja que o versículo 14 diz que ele pregava o Evangelho de Deus, mas o versículo 15 parece dizer do que trata o Evangelho de Deus. Ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, a mensagem de Cristo pode ser dividida entre esses 4 tópicos. A primeira parte da mensagem de Cristo é: o tempo está cumprido. A segunda parte: o reino está próximo. O terceiro: arrependei-vos. Quarto: crede no Evangelho. Primeiro, Jesus diz: o tempo está cumprido. E o texto faz questão de utilizar não a palavra que vai designar o tempo cronológico, ou seja, 1 hora, 2 horas. Cristo não estava dizendo que, olha, deu meia-noite, o tempo está cumprido, eu vou começar o meu ministério. Não. A palavra para tempo aqui seria a mesma palavra de ocasião. Lembra quando Cristo Jesus responde aos discípulos, lá em Atos, quando os discípulos perguntam: quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí então Cristo diz: vocês não devem saber os tempos e as ocasiões que o Pai determinou. É a mesma palavra que Cristo utiliza aqui. O tempo está cumprido, a ocasião está cumprida. O tempo determinado, a ocasião determinada pelo Pai para o início do ministério, para o início do reino, para a chegada do reino, se cumpriu. As promessas de Deus, as promessas de salvação do Senhor haviam chegado no tempo do seu cumprimento. João Batista ansiava por isso, anunciava isso. Os profetas ansiavam por isso, anunciavam isso. E nós vamos perceber que o tempo chegou, a ocasião chegou. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Isaías 9, verso 1 e 2 diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O escritor Mateus, quando narra essa mesma passagem, o início do ministério de Cristo na Galiléia, os irmãos podem consultar em casa depois, ele vai dizer: para se cumprir a promessa, Cristo foi para a Galiléia para que se cumprisse a promessa. A terra da Galiléia agora é o centro da salvação do mundo. É que perceba o tempo de restauração, o tempo de salvação anunciado pelo Senhor desde o Antigo Testamento chegou. O povo que andava em trevas agora vê a luz do mundo. A Galiléia, aquela terra insignificante, aquela terra que ninguém dava valor, o interior de Israel, a terra pobre que ninguém olhava, agora vê a luz do mundo diante deles. As expectativas de João Batista se realizaram, as expectativas dos profetas se realizaram. A terra que estava em sombras agora vê a luz. Como nos diz muito bem William Lane, Marcos claramente entende que a vinda de Cristo é o evento decisivo no plano da salvação de Deus, no plano da redenção do Senhor, porque agora o povo que estava nas sombras agora vê a luz, o povo que estava na região da sombra da morte vê a luz do mundo. E nesse momento Cristo anuncia: o reino está próximo, o tempo se cumpriu, chegou o tempo do cumprimento das promessas do Senhor. E como ela se cumpre? A chegada do reino. E aqui é preciso olharmos, irmãos, com atenção para essa expressão, o reino de Deus, porque ela vai acontecer em abundância no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, no de Lucas. E nós vamos ver que, por vezes, Cristo fala que o reino está próximo, por vezes ele diz que o reino já se cumpriu. Ou seja, por vezes ele fala que o reino está no futuro, outras vezes ele diz que o reino já passou, já se cumpriu, já está sendo cumprido, ou seja, está no futuro em alguns momentos, está no presente em outros. Então nós nos perguntamos: o que Cristo quer dizer afinal? O reino vem
ou o reino já veio? Como nós podemos conciliar esses dois momentos que Cristo nos ensina? Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos observar que o reino de Deus deve ser visto nesses dois aspectos. Porque, por um lado, o reino já é presente, porque o próprio Senhor Jesus afirma: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ele mesmo diz: se eu tenho poder sobre o maligno, se eu tenho poder sobre as forças das trevas, é porque o reino de Deus chegou. Mas, por acaso, ele aqui também diz: o reino de Deus está próximo. Por um lado, o reino de Cristo é presente. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que o reino de Cristo é futuro, ele virá. E aqui é interessante porque nós temos que olhar para esses dois aspectos, entendendo muito bem que o reino de Cristo Jesus é presente e é futuro. Ou seja, ele foi inaugurado com a vinda de Cristo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Mas ele vai se consumar quando ele vier uma segunda vez, para destruir todos os principados e potestades deste mundo, para reinar glorioso para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Ele foi inaugurado, foi dado início ao reino com a sua vinda, mas ele vai terminar, ou melhor dizendo, vai se consumar, porque ele não terá fim, na sua segunda volta. Como o Elaine mais uma vez nos ajuda a entender, a vinda do reino permanece futura, mas só é certo que ela é futura precisamente porque ele já iniciou. Nós só podemos esperar a vinda do reino de Cristo porque ele já veio. Porque Cristo veio a primeira vez, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos. Então nós temos a esperança de que ele virá uma segunda vez para nos salvar desse mundo mau, para curar nossas doenças, para dar descanso para nossas almas. Essa é a esperança que Marcos traz ao nosso coração. O reino de Deus está próximo. Não uma esperança que só olha para o futuro, como se Cristo já não tivesse vindo, como se Cristo já não estivesse presente. É o reino futuro, sim, mas é o reino presente. É a esperança que já é real hoje. Cristo já veio, o seu reino já começou. Ele começou lá na Galileia, depois que João foi morto. Depois que João foi preso, morto ainda não. Através de um Deus, irmãos, através de um Deus que se fez carne, que morreu no nosso lugar, que habitou entre nós, que sofreu as nossas dores, que foi tentado em nosso lugar, mas que ressuscitou. O seu reino teve início. A luz de Cristo chegou e ela é capaz de dissipar todas as trevas. Essa é a nossa esperança. A esperança não igual a dos profetas, que olhavam para o futuro e diziam: virá um Messias. Nós olhamos para o passado e dizemos: o Messias já veio. O Messias já habitou entre nós. O reino está próximo, o reino é iminente, o reino é real, o reino já veio. Diante então dessa chegada do reino, o Senhor nos apresenta as duas respostas que nós precisamos ter diante dessa chegada. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o chamado do reino, essa é a convocação do reino de Cristo Jesus. Aqueles que são militares, ou até mesmo, na verdade, todo homem, quando completa 18 anos, recebe a convocação. Mesmo que ele não receba a convocação em casa, mas ele vê nos programas de televisão, ele vê nos sites a convocação para que ele se apresente ao Exército Brasileiro. Então ele vai lá animado para se apresentar ao Exército. Mas aqui Cristo proclama a sua convocação para um outro exército. Não o exército do Brasil, não o exército de um país, mas o exército de um rei, de um Deus, do Senhor dos senhores, dos reis dos reis. E qual é a forma de entrada nesse reino? Claramente ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, irmãos, nos convida a abandonarmos os nossos maus caminhos. Essa é a primeira parte da mensagem de Cristo. Ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados. Nós somos chamados a deixar os nossos pecados, a abandonar o modo natural da nossa vida e nos revestir de um novo modo de vida. Nós precisamos deixar os hábitos antigos, os hábitos pecaminosos, os hábitos maus, arrependendo-nos dos nossos maus caminhos, porque esse é o chamado do reino de Cristo Jesus. Arrependei-vos. Mas não só isso, creiam no Evangelho. O chamado é para arrependimento, mas é também para a fé.
O chamado é para confessarmos os nossos pecados e também para crermos no seu perdão. Arrependimento sem fé não nos salva e fé sem arrependimento também não nos salva. Nós conhecemos pessoas que são cheias de fé, ou pelo menos aparentemente são cheias de fé. Elas creem em Deus, elas creem em Cristo, elas creem no Senhor, mas elas continuam vivendo a mesma vida que sempre viveram. Nós pensamos como essa fé não transforma esse homem, como esse homem não muda por conta dessa fé. Esse não é o chamado do reino. O chamado do reino é arrependei-vos e creiam no Evangelho de Cristo. Por outro lado, nós conhecemos muitas pessoas também que se esforçam com todas as suas forças para serem as melhores pessoas do mundo. Ser as pessoas mais honestas, mais agradáveis, mais respeitáveis. Mas por outro lado, elas ignoram a fé de Cristo. Não adianta ter arrependimento sem ter fé. Muito menos fé sem arrependimento. O Evangelho do Reino nos chama para nos arrependermos e para crermos no Senhor Jesus. Busquemos ao Senhor, irmãos. Deixemos os nossos maus caminhos, os nossos pecados de estimação, os nossos maus desígnios. O chamado é claro, arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante, irmãos, aqui lembrar que a palavra Evangelho, quando ela é utilizada no mundo comum, como eu já falei, na literatura grega, por exemplo, ela é sempre utilizada no plural, né? Porque sempre são as boas notícias. Mas aqui ela é utilizada no singular. Não é muitas notícias, mas uma única boa notícia. Gosto das palavras do James Edwards, quando ele diz que, no entendimento de Marcos, portanto, o Evangelho é mais do que um conjunto de verdades ou um conjunto de crenças. O Evangelho é uma pessoa. Nós não podemos achar que o Evangelho é um conjunto de ética, um conjunto de valores, um conjunto de leis. O Evangelho é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele é para nós. Esse é o Evangelho e é nele que nós precisamos crer, nos arrepender e crer em Cristo, crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia em Cristo para a tua salvação. Abandone o pecado da incredulidade, da desconfiança no Salvador. Atenda ao chamado do Evangelho. O chamado do reino do Senhor Jesus é, em primeiro lugar, para arrependimento e para a fé. O Senhor nos diz, arrependam-se, abandonem os seus pecados, creiam em mim, creiam no Salvador. Mas veja que esse não é o único chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é para arrependimento e fé, mas o texto vai nos dizer também é um chamado para sermos pescadores de homens. Veja o versículo 16, que nos diz uma dessas idas de Cristo para o mar da Galileia. Marcos 1,16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então veja que é até um fato interessante, porque Lucas, quando vai tratar dessa mesma passagem, ele não chama de Mar da Galileia, ele chama de lago. Na verdade, ele chama do lago de Genezaré. Marcos e Lucas não estão falando de lugares diferentes, eles estão falando do mesmo lugar. Quando vocês olharem nas suas Bíblias, quando os irmãos olharem na Bíblia, lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou ainda mar da Galileia, ele está falando do mesmo lugar. Todos esses três nomes falam a respeito do mesmo lugar, é o mar da Galileia, que na verdade não é um mar exatamente. É um grande lago, um lago muito grande, que tem cerca de 20 metros de comprimento, 10 quilômetros de largura, melhor dizendo, 20 quilômetros de comprimento, né? E 10 quilômetros de largura. É interessante que de alguns pontos desse lago não se conseguia nem ver a outra margem de tão grande que ele era. Esse lago é chamado de mar, esse lago é onde Cristo caminhava, é onde Cristo vai acalmar a tempestade. Enfim, esse é apenas o primeiro encontro de Cristo com esse lago ao longo do seu ministério. E aqui ele caminhando por esse lago, caminhando por esse mar, ele encontra dois homens, dois pescadores, um chamado Simão Pedro, o Pedro que nós conhecemos, e o outro seu irmão André, que estava lançando redes ao mar. E aí o texto diz claramente, eles estavam lançando redes porque eles eram pescadores. Aqui eles estavam na sua ocupação comum, visto que eles eram pescadores profissionais. Aqui eles não estavam no hobby, mas eles estavam na sua profissão. É interessante que a palavra no original para lançar a rede é até uma palavra técnica que pode falar de um tipo de rede. É uma rede que nós lançamos, né?
Nós lançamos aquela rede que é redonda, não a rede de arrasto, mas a rede redonda que nós jogamos do barco e ela vai, nós já puxamos ela naturalmente. Enfim, quem gosta de pescaria deve saber qual é o nome dessa rede que eu estou falando. Mas então, Simão e André aqui estavam jogando a sua rede e naturalmente pescando, cumprindo a sua profissão. E ao ver esses dois irmãos, Cristo fala com eles e diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E veja que Cristo Jesus ele diz duas coisas para esses homens. A primeira ele diz: vinde após mim. Esse é o primeiro chamado para aqueles homens. Ele diz: vinde após mim. Depois ele diz: eu vos farei pescadores de homens. Mas antes disso, antes de ser pescador de homem, ele diz: vinde a mim, vinde após mim, sigam-me. Antes de serem grandes pregadores, antes de serem pescadores de homens, estes homens precisavam ser seguidores de Cristo Jesus. E como isso é glorioso para aqueles que têm por tarefa pregar o Evangelho, serem presbíteros da Igreja de Cristo, e aqueles também que têm por dever, e todos nós temos, de pregar a palavra, de anunciar o reino de Cristo, de evangelizar, de trazer as boas novas do Senhor Jesus. Antes de Cristo dizer, sejam pescadores de homens, Cristo disse, sigam-me. Porque antes de ser um pregador da palavra, nós precisamos ser um seguidor de Cristo. Porque se nós anunciamos o Evangelho de Cristo, mas nós não somos seguidores de Cristo, o que há em nós para pegarmos? O que há em nosso coração para anunciarmos as glórias de Cristo, se Cristo está longe de nós? É preciso ser um seguidor de Cristo para poder falar de Cristo. É preciso ser um seguidor do Senhor para pregar o Evangelho do Senhor. É verdade que a grande maioria de nós não vai ter o chamado desses homens. Simão, André foram chamados para serem homens diferentes de todos nós. Apóstolos foram chamados para deixar o seu lar, para deixar o seu trabalho, para seguirem ao Senhor Jesus Cristo de modo integral. Nem todos nós vamos ser chamados para servir o Senhor de maneira integral. Nem todos nós vamos ser chamados para deixar os nossos trabalhos, a nossa terra natal, para ir para uma outra terra para pregar o Evangelho ali. Não vão ser todos nós que vão ser chamados para isso. Contudo, o chamado desses homens não era único para eles. O chamado desses homens não era só para aqueles que deixam as suas terras e vão anunciar o reino de Cristo em outros lugares, ou deixam suas profissões, suas casas. O chamado para seguir a Cristo é para todos nós. O chamado para seguir a Cristo é um imperativo para todos nós, porque todos nós somos chamados, convocados para seguir o Senhor Jesus Cristo. Nós agora vemos a luz de Cristo e nós somos chamados para seguir a luz de Cristo, porque aquele que ama o Mestre é aquele que segue o Mestre. Aquele que deseja viver para Cristo precisa seguir o Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em Lucas capítulo 9 e nós vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo anuncia sobre aqueles que desejam seguir a Ele. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós vamos ler verso 23 e 24. Nos diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aqueles que desejam seguir o Senhor Jesus precisam tomar a sua cruz dia após dia e segui-lo. Perceba que a palavra seguir é muito popular, não é, em nossos dias? A palavra seguir ela é muito comum. Nas redes sociais nós seguimos uns aos outros, mas não é desse seguir que Cristo está falando. Porque na rede social você segue um dia, no outro dia você não segue. Uma hora você está seguindo, outra hora você não está seguindo. Você segue quem você não conhece, você segue gente só para que lhe sigam de volta. Mas o seguir de Cristo aqui é diferente. Para seguir a Cristo, nós somos chamados a tomar a nossa cruz dia após dia e segui-lo. E o texto completa: quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por causa de Cristo Jesus vai encontrar.
O chamado daqueles homens para serem apóstolos certamente não é o nosso chamado. Nós não somos chamados para sermos apóstolos. Mas o chamado deles também é para nós, porque nós somos chamados para sermos seguidores de Cristo. Cristo também nos diz hoje: vinde após mim. Vinde após mim, sejam os meus seguidores. E ele diz: tomem a sua cruz e dia após dia sigam-me. Quando nós buscamos a nossa vida, quando nós buscamos a nossa profissão em primeiro lugar, quando nós buscamos a nossa família em primeiro lugar, quando nós buscamos o sucesso em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, o conforto em primeiro lugar, nós ganhamos a nossa vida, mas no final nós descobrimos que nós perdemos ela. Somente quando nós somos seguidores de Cristo, levando a nossa cruz, nós encontramos a vida verdadeira. É verdade. Talvez você não deixe sua profissão, mas certamente você vai precisar entender que a partir de agora, a partir do momento que você se torna seguidor de Cristo Jesus, você é muito mais do que um médico, você é muito mais do que um motorista, você é muito mais do que um professor, do que um padeiro, do que um segurança, do que um empresário. Você é um seguidor de Jesus. Talvez você não tenha que deixar a sua profissão, o seu barco e seguir a Jesus para outras terras, para outros lugares. Mas você vai precisar dizer, antes de qualquer outra coisa, eu sou seguidor de Jesus. Antes de ser esposo ou esposa, eu sou seguidor de Jesus. Antes de ser pai ou mãe, eu sou seguidor de Jesus. Antes de ser doutor, doutora, eu sou seguidor de Jesus. Essa é a identidade daqueles que seguem a Cristo Jesus. O seu seguidor cristão. Jesus, porém, não nos chama apenas para seguir. E aqui perceba a glória do chamado de Cristo. Ele nos chama para sermos os seus seguidores. Essa é a nova identidade que nós temos. Nós somos seguidores de Cristo, porém esse não é o único chamado de Cristo. Ele diz, ele nos chama para seguir, mas ele também nos chama para nos tornarmos pescadores de homens. Afinal de contas, Jesus Cristo disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E que perceba que diante da urgência do chamado do Evangelho, do reino que é iminente, do reino que chegou, Jesus convoca pescadores, homens, para cumprir a sua obra, a sua tarefa. E que veja, aqueles que antes eram pescadores, agora vão se tornar pescadores, mas de homens. O Senhor anuncia o reino, agora o Senhor chama trabalhadores para esse reino. Veja como Cristo está construindo o seu ministério. Ele diz, o reino chegou, agora eu preciso de trabalhadores para esse reino, eu preciso de pescadores para esse reino. E então ele chama aqueles dois homens, e aqueles dois homens seguem a ele. Os homens agora vão pescar não com as varas, não com as redes, mas com o Evangelho. Aqueles homens vão deixar de usar a rede tradicional da pesca para utilizar a rede do Evangelho, a fim de trazer homens até Cristo Jesus. Mais uma vez, é verdade, aqueles homens eram apóstolos. Nem todos foram chamados para ser apóstolos. Mas certamente você foi chamado para ser um pescador e uma pescadora de homens. Certamente você foi chamado antes disso para ser um discípulo de Cristo, para seguir o Senhor Jesus Cristo e então ser um pescador de homens. Sem dúvida, esses homens seguiam um chamado especial. Porém, todos nós somos convocados para proclamar as verdades do reino de Cristo Jesus. Nós somos chamados para anunciar o seu evangelho, a sua glória, o seu reino, a sua salvação, através do arrependimento e da fé. Ou seja, Cristo Jesus disse, há um reino, há uma mensagem, é preciso que haja trabalhadores. Cristo nos chama para trabalharmos. Ele mostrou a mensagem do reino. Ele mostrou o reino. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua própria família, você é chamado para testemunhar do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, para falar sobre Jesus Cristo, para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que isso é um chamado urgente. Logo que foram chamados por Cristo, Simão e André deixaram a sua rede e seguiram imediatamente o Senhor Jesus. E perceba, a voz do Senhor é urgente ainda hoje. Nós somos chamados a sermos pescadores de homens. Antes das nossas vocações comuns, antes do que nós somos na família, nós somos pescadores de homens.
E perceba a glória do chamado de Cristo. Ele chamou homens para participarem do seu reino. Ele chamou homens comuns, pescadores, para levarem adiante a mensagem de Cristo. Ele não chamou os grandes mestres da lei do seu tempo. Ele não chamou os grandes escribas, os grandes profetas, os grandes senhores. Ele chamou homens comuns, como eu e você, para anunciar a mensagem do reino de Cristo. E como afirma Matthew Henry, os filhos dos homens, em sua condição natural, estão perdidos, vagando sem fim pelo grande oceano desse mundo. E nós somos os pescadores que Deus chamou para tirar esses homens desse mundo. Nós somos chamados para mostrar àqueles que estão perdidos no grande oceano desse mundo a glória do Senhor Jesus. Nós somos chamados a buscar esses homens que estão perdidos em seus caminhos, no oceano escuro. Como João diz na sua carta, eles não sabem nem para onde vão, nem voltam porque estão nas trevas. Nós somos chamados para falar das boas novas de salvação. Nós somos chamados para trazer luz para aqueles que estão nas trevas, para mostrar o caminho àqueles que estão perdidos. Não se canse de falar de Cristo Jesus. Não se canse de anunciar a salvação do Senhor Jesus. Persista, continue, fale, ensine. Não abandone a tarefa que o Senhor deu. É verdade que a tua família pode não dar muito crédito. Continue falando com muita sabedoria, com muita educação, mas continue falando. O teu filho pode não estar ouvindo muito as palavras. Continue pregando a palavra. Continue ensinando o Evangelho. O povo do trabalho pode achar até meio estranho o seu jeito de agir, pode achar que você vive em outro mundo, mas continue anunciando o Evangelho de Cristo. Não abandone a tarefa que Cristo te deu. Não abandone a vocação para a qual o Senhor te chamou. Agora nós vemos a luz e é nosso dever anunciar a luz para aqueles que ainda estão em trevas. É nosso chamado salvar os que andam perdidos no mar desse mundo. Simão e André seguiram Jesus. Veja, o texto nos diz no verso 18. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O chamado do reino do Senhor Jesus é para sermos pescadores de homens. Mas perceba, há um outro chamado ainda, um último chamado. Nós somos chamados para segui-lo prontamente. Andando um pouco mais, o Senhor Jesus ele encontrou mais dois homens. Veja, versículo 19 nos diz. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. É provável que aqui, irmãos, Tiago e João tinham acabado de voltar de uma pesca ou tinham acabado de receber as redes da pesca e agora estavam consertando essas redes, se preparando para um novo dia de pescaria, para um novo momento de trabalhos. Ao contrário de Simão e de André, que estavam trabalhando, né, jogando as redes, eles também estavam trabalhando, mas fazendo outro serviço, não necessariamente pescando naquele momento, mas consertando as redes, se preparando para uma nova pescaria. E o texto nos diz que eles estavam também com seu pai, não só com seu pai, mas com homens. Ou seja, é provável que esses dois homens, João e Tiago, não sejam exatamente aquela figura que nós pensamos dos pescadores pobres. Não, provavelmente eles não eram tão pobres assim. É provável que o pai deles tivesse um tipo de empresa de pesca, ou seja, com até mesmo mais de um barco, com trabalhadores. Então, nós não podemos pensar nesses homens como os pescadores, né, que nós conhecemos, né, que infelizmente são tão sofridos. É provável que esses homens aqui tinham uma certa condição financeira. Não quer dizer que eles eram ricos, mas que eles também não eram miseráveis. Eles tinham uma condição de trabalho, eles tinham trabalhadores para eles. E veja que logo após Jesus Cristo chamá-los, veja que logo Jesus Cristo chama, melhor dizendo, e veja a resposta deles. Veja no versículo 20. Logo o chamou Jesus, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. E aqui nós percebemos mais uma vez a urgência do chamado do Senhor Jesus, porque ele chama para o reino e logo, o Marcos faz questão de dizer, deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu, seguiram após Cristo Jesus. Jesus viu, Marcos diz, logo chamou e logo eles deixaram seu pai e foram seguir a Cristo Jesus. E parece aqui que Marcos também faz questão de dizer que eles não abandonaram o pai dele.
Porque se nós lêssemos, olha, está Tiago, está João e está o pai pescando, nós íamos pensar, olha, só era uma família que pescava. Saiu os 2 homens, ficou só o Senhor. Como é que ele vai se sustentar? Não tem aposentadoria, não tem benefício, não tem recurso algum. Como é que ele vai se sustentar sendo um homem já mais idoso, tendo que pescar sozinho? Mas o texto faz questão de dizer que aqueles 2 discípulos não deixaram seu pai sozinho. Deixaram ele com seus empregados. Ou seja, o texto faz questão de deixar claro, olha, eles não deixaram de honrar pai e mãe. Os discípulos aqui não quebraram o mandamento para seguir a Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Eles cuidaram do seu pai. Seu pai não estava só, seu pai tinha trabalhadores para ele. Zebedeu, pai de João, possuía trabalhadores que poderiam ajudar, que poderiam continuar o seu trabalho, que poderiam continuar a sua empresa de pesca. Assim nós não precisamos achar que os discípulos foram irresponsáveis e deixaram seus pais à míngua. Eles seguiram o chamado do mestre, mas não deixaram de obedecer à lei. É que veja que o mesmo chamado de Simão e de André provavelmente é repetido aqui. Marcos não diz o teor do chamado, diz apenas que Jesus chamou, mas não diz como Jesus chamou. Mas é provável, porque os 2 estão agrupados, que Jesus Cristo tenha chamado João e Tiago da mesma forma que chamou Simão e André. Mas quando Marcos omite o chamado e diz, olha, logo Jesus chamou e logo eles foram, parece que Marcos está querendo mostrar a urgência do chamado de Cristo. Olha, Jesus Cristo chamou e logo eles saíram. Eles foram logo, eles foram rápidos. Eles não pararam para pensar, eles não duvidaram se iriam, se não iam. Eles foram. O reino é iminente. E aqui perceba como Marcos faz questão de construir o seu texto. Ele diz, o reino é iminente, o reino está próximo, se arrependam. Chamou Simão, chamou André, eles foram. Chamou Tiago, chamou João, eles foram. Ou seja, o reino não pode esperar. O reino caminha rápido. Temos que ir. Cristo chama, nós precisamos ir. Mas perceba que Jesus não chamou só esses homens, mas chamou outros. Contudo, outros deram certas desculpas. Abra comigo novamente em Lucas capítulo 9. Agora nós vamos ler o verso 59 e 60. Lucas 9, do verso 59 e 60. Veja o que o texto nos diz. Lucas 9, 59 e 60. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Essa passagem é interessante e, ao mesmo tempo, intrigante. Nós não vamos entrar nos detalhes dela, porque isso tomaria tempo, muito tempo nosso. Mas o que nós temos aqui, e aquilo que é importante para nós, é que Cristo faz um chamado semelhante para esse homem aqui. Ele diz, segue-me. Mas ao contrário de Tiago, ao contrário de João, ao contrário de Simão Pedro, ao contrário de André, esse homem não sai e segue a Jesus. Ele não abandona o que está fazendo e vai seguir a Cristo. Ele diz, olha, deixa primeiro sepultar meu pai. E aqui é provável, irmãos, que ele não esteja falando de um velório aqui. Muitas vezes a gente pode pensar que se tratava de um pai que havia acabado de falecer, e então ele disse, olha, deixa eu ir no velório do meu pai, enterrar o meu pai, porque não tem quem enterre, e depois eu vou seguir. É provável aqui que o pai dele esteja velhinho já, ou seja, ele está cuidando, o seu pai ainda não morreu, mas ele está velhinho, está precisando dos seus cuidados, então ele diz, olha, Senhor, deixa primeiro eu cuidar do meu pai, até que ele morra, até que ele faleça, ele já está velhinho, deixa eu cuidar dele, e depois que ele falecer, que eu tiver cuidado dele, eu vou seguir o Senhor. Aí Cristo insiste, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E aqui Cristo talvez seja um pouco enigmático, né? Mas nós podemos entender que Cristo está usando 2 significados para mortos, né? Primeiro ele está dizendo os mortos espirituais, ou seja, deixa os mortos espirituais sepultar os próprios mortos. Ou seja, deixa que aqueles que estão mortos espiritualmente sepultem aqueles que morrem. Então Cristo faz esse jogo de palavras. E aqui, irmãos, Cristo não está dizendo, olha, abandone seu pai idoso e vá seguir, e vá me seguir. Não é isso que Cristo está dizendo. O que parece, o que tudo indica aqui, é que Cristo percebeu que, na verdade, o que aquele homem estava dizendo era uma desculpa.
Aquele homem estava usando de uma desculpa para não seguir a Cristo. Cristo disse, olha, segue-me. Ele disse, mas Senhor, meu pai está tão idoso, eu preciso cuidar dele. Aí Cristo fez, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vem e prega o reino de Deus. Parece que aquele homem estava usando de alguma desculpa. Disse, Senhor, depois eu vou. O Senhor está me chamando para agora, mas depois eu faço. Depois eu vou. Mas Cristo diz, agora vai. Prega o reino de Deus. O que nós vemos nessa passagem é a desculpa de alguém que não quer atender prontamente o chamado do Senhor Jesus. Alguém que ouve a voz do Senhor, que diz, vem. Ele diz, espera aí, daqui a pouco eu vou. Mais tarde eu vou. E aqui nós precisamos nos perguntar, irmãos. O que nos impede de seguir o Senhor Jesus? Será que o que impedia esse homem de seguir a Cristo era de fato o seu pai? Será que aquilo que nos impede de seguir o Senhor Jesus Cristo é de fato as desculpas que nós damos? O que nos impede de seguir o Senhor Jesus? Quando o Senhor Jesus Cristo nos diz, vem, nesta noite, o que é que nos impede de atender o seu chamado? O Senhor Jesus diz, vem. A única resposta que nós podemos dar é abandonar nossas redes, deixar o nosso barco e seguir a Jesus. Não há nada que nos impeça de seguir o Senhor Jesus. O que Cristo está dizendo é, a família tem seu lugar, o trabalho tem seu lugar, mas antes de qualquer outra coisa, buscai o reino de Deus e as demais coisas, todas estas, serão acrescentadas. O Senhor Jesus está dizendo claramente, vem e segue-me. A única atitude que nós podemos ter diante disso é deixar pai e mãe, deixar trabalho, deixar tudo aquilo que nos impede e segui-lo. Novamente, eu repito, talvez você não vai ser aquele chamado para deixar o trabalho, ir para uma outra cidade, morar com outros, deixar a família, pregar o evangelho em uma terra distante. Mas certamente você é chamado por Cristo Jesus para segui-lo. E se a tua família te impede de seguir a Jesus, talvez o teu coração esteja no lugar errado. Se é o teu trabalho que não te deixa seguir a Jesus porque você trabalha demais e não tem tempo de vir à igreja, não tem tempo de buscar o evangelho, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a palavra, teu coração está no lugar errado. Se você se preocupa tanto com a família e acha que precisa resolver primeiro a criação dos filhos para vir para a igreja, precisa resolver os negócios aqui e ali para vir para a igreja, para orar ao Senhor, para ler a sua palavra, para buscar o Senhor, o teu coração está no lugar errado. O Senhor Jesus Cristo nos chama, vem após mim, segue-me, seja o meu seguidor e eu te farei um pescador de homens. O que te impede de seguir o Senhor Jesus? Deixa e segue o Mestre. Esse é o nosso Redentor, aquele que veio trazer o reino, aquele que traz o reino na sua própria pessoa, que traz luz para onde há trevas, que pesca onde homens estão perdidos no oceano. Esse é aquele Senhor que te chama. A única resposta é seguir prontamente. Como eu posso fazer isso? Através do arrependimento e da fé. Se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo Jesus e siga o Senhor. Não deixe para amanhã o que Cristo te chama para fazer hoje. Não deixe para abandonar seus pecados amanhã, quando Cristo te chama para deixá-los hoje. Siga o Senhor Jesus. Pregue o seu evangelho. Você não precisa de muitas coisas. Você não precisa de grande conhecimento, de grande sabedoria, de grande palavra, de grande oratória. Você precisa se arrepender, crer no evangelho e falar daquele que te salvou. Para encerrarmos, eu gostaria de lembrar de uma história que estava lendo essa semana. O reverendo Ageu até publicou ele falando de que um missionário em um determinado local, não vou me lembrar agora, uma senhora já idosa que não sabia ler, chegou para ele e disse, você pode me mostrar na Bíblia onde é que
Onde é que diz que o Senhor nos ama? E ela falou o texto, e o texto era João 3,16. Porque Deus amou muito a maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele pediu, marque na sua Bíblia esse texto para mim. E ela marcou. E ele marcou, na verdade. E ela foi então para a porta de uma escola, onde saíam muitas crianças. E quando saíam as crianças, ela dizia, você sabe ler? Aí disse, sei. Então leia para mim esse texto. Aí ele lia. Aí depois ela perguntava, o que você entende desse texto? Aquele menino dizia muita coisa, ela começava então a falar da palavra de Cristo. E aquela mulher incansavelmente, dia após dia, fazia isso. Por causa daquela senhora que não sabia ler, muitos homens e mulheres foram salvos para Cristo Jesus, dentre eles 24 pastores. Deus não chama os doutores deste mundo. Deus chama os pescadores, os iletrados. E é através desses que Deus livra homens do mar escuro desse mundo. Ouvindo recentemente o pastor Paulo Brasil, que citava um outro pastor, Jeremiah Burroughs, ele diz o seguinte, falando especialmente para os pastores, para aqueles que pregam a palavra, mas certamente isso vale para todos nós. Ele dizia assim, olha, quando você subir no púlpito para pregar a palavra, você ora, você se prepara e você prega a palavra. Pode ser que não aconteça nada naquela noite, mas você vai, se prepara a semana toda, ora e prega a palavra. Pode ser que naquele domingo não aconteça nada, mas vai, se prepara, ora e prega a palavra. Porque nós não sabemos qual será o dia que o Senhor derramará do seu Espírito. Não se canse, pregue a palavra, porque você não sabe o dia que o Senhor vai derramar do seu Espírito. Ouça o chamado de Cristo. Pregue o reino. Seja um seguidor do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque de fato nós não sabemos quando o Senhor derramará do teu Santo Espírito, mas o Senhor nos chama para pregar. O Senhor nos chama para anunciar o teu Evangelho. E o Senhor nos diz que Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. O Senhor nos chama para te seguir através de um caminho de arrependimento e de fé. O Senhor nos chama também para sermos pescadores de homens, anunciando as glórias de Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, a sermos teus discípulos. Abandonarmos tudo aquilo que nos prende para seguir unicamente o Senhor. Nos guia pelos caminhos das tuas veredas. Nos faz discípulos, seguidores, pescadores de homens, anunciadores do reino, para a tua honra e tua glória. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.